Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Capítulo de número 11, versículo de número 16 a 19. Eu estou sentindo uma alegria do Espírito Santo aqui. Amém, meus irmãos? Capítulo 11, 16 ao 19 diz assim: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste. Cantamo-vos lamentações e não choraste. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Amém? Amém. Glória. Baixinho, eu sei que nós temos nosso vizinho, mas repita comigo para gravar na sua mente. Diga comigo: missão, ou reputação? Reputação. Eis a questão. Amém? Vamos dar uma meditada? Vamos lá? Eu estava meditando nesse texto há um tempo. Eu escrevi algumas coisas que quero compartilhar com você. À medida que a palavra foi entrando, a gente vai entendendo a vontade de Deus para nós hoje de noite. Missão ou reputação, eis a questão. É um tema, se eu pudesse dar, aquilo que nós vamos tratar hoje de noite. Onde estamos dispostos a ir para cumprirmos a nossa missão? Existem alguns obstáculos, é verdade, que limitam o cumprimento do propósito do discípulo de Jesus no cumprimento da sua missão. O primeiro obstáculo é ter coragem para aceitar o chamado. Aceitar o chamado e viver um 360 graus na sua vida e acompanhar alguém que você ainda não conhece, é preciso ter coragem. Você lembra de Pedro? Capítulo de número 5 do livro de Lucas deixa muito claro que Pedro ele está pescando, ele pesca a noite inteira e ele não pesca nada. E quando ele volta de manhã para a praia, que ele começa a lavar as redes e a conversar com seu irmão, lamentar a pesca que não deu certo, aparece Jesus na beira do mar, do rio, ou do lago de Genezaré. E os dois começam a conversar, Jesus pega o barco emprestado, prega, depois dá uma ordem para que eles voltem para pescar. Nós nos atemos muito a que Pedro pescou a noite inteira e não pescou nada, e que Pedro estava frustrado, e nós acabamos nos agarrando com esse contexto ou com essa ótica. Mas quem é pescador, e a gente mora aqui numa região de pescadores, você sabe bem que nem toda noite dá certo a pescaria. Então, para Pedro, aquilo ali não era o fim do mundo para Pedro. Pedro não ia deixar de pescar porque pescou a noite inteira e não pescou nada. Aquilo fazia parte da rotina do pescador. Como todos os outros profissionais que aqui estão sabem que nem sempre tudo dá certo no nosso trabalho. E para Pedro também foi a mesma coisa. Era um dia como o outro que deu errado. Tenha certeza, Pedro estava lavando as redes porque na próxima noite ele sairia para pescar. Pedro estava frustrado, é óbvio, mas aquilo não ia parar o trajeto de Pedro. Aquilo não ia tirar de Pedro a sua profissão, ou a sua vocação de ser um pescador. Pedro aprendeu aquilo, era dali que Pedro tirava a sua subsistência. Era a sua profissão que dava a Pedro a capacidade de sustentar a sua família. Era a pescaria que dava a Pedro a capacidade de dar segurança financeira para sua casa. Quando Jesus chama Pedro e manda Pedro pescar, e Pedro pesca, e é aquela pescaria maravilhosa, que ele volta para a praia e Jesus o chama para seguir, Pedro teve coragem de abrir mão daquilo que trazia para sua casa a subsistência. Pedro teve que ter coragem de assumir uma nova jornada na sua vida.
e abandonar aquilo que lhe dava segurança. Ora, meus irmãos, quem não gosta de segurança? Por que aquilo que é novo? Por que aquilo que nós não conseguimos enxergar faz com que o nosso coração e a nossa alma se atemorize? Porque nós, seres humanos, precisamos de segurança para nos sentirmos bem. Então é por isso que, para entrar na jornada do discípulo de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos ter é coragem de aceitar o chamado. Porque Jesus era um homenzinho de aproximadamente 1,70 m. Os arqueólogos dizem que o judeu médio daquela época tinha aproximadamente 1,65 m, 1,70 m. Então você imagina comigo um homem mais ou menos da minha altura, 1,70 m, aparecendo na beira da praia, mandando ele pescar, ele pesca, a pescaria dá certo, ele volta, e então outro homem, olhando nos olhos dele, diz para ele: larga tudo e me segue, que a partir de hoje eu vou mudar o contexto e a história da tua vida. Aleluia. Ao invés de pescar peixe, a partir de agora você vai pescar gente, homem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está chamando ele para viver algo novo e diferente de tudo aquilo que ele tinha vivido na sua vida inteira. Então a primeira coisa para embarcar nessa jornada é ter coragem. Para você que entrou aqui hoje de noite, o primeiro passo para ser um cristão é ter coragem de aceitar viver uma vida que você nunca viveu. Aleluia. O segundo obstáculo é ter resiliência para suportar a transição de chamado para enviado. Veja que a chamada de Pedro está no capítulo 5 do livro de Lucas. Mas o envio só está no final do livro. Quando Jesus diz: agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê e foi batizado será salvo. Entre o chamado e o ser enviado existe o processo de transformação em ser um discípulo para um apóstolo, que esse é o nome, a etimologia da palavra apóstolo é enviado. De chamado a enviado, existe aproximadamente 22 capítulos. É o Pedro que começa sem entender quase nada do que Jesus está falando na beira da praia. E agora sobe monte, vê a transfiguração, vê Jesus acolhendo gente que era desprezado pela sociedade. Vê Jesus entrando nos lugares mais escabrosos que nenhum judeu tinha coragem de entrar, atropelando as vaidades religiosas. Aleluia. E conquistando gente de toda raça e cor que estivesse pela sua frente. Glória a Deus. E agora, no final da jornada, ele agora é o Pedro, que passa de discípulo a enviado. Então, nós temos um outro obstáculo, que é a resiliência. Então, primeiro você precisa ter coragem, depois você precisa ter resiliência. E o terceiro obstáculo, eu só estou aqui tentando introduzir aquilo que nós vamos falar. Aleluia. E o terceiro obstáculo é ter paciência para esperar o tempo certo do envio. Porque ele foi chamado, chegou o tempo em que ele passou a transição de criança a homem na fé, e agora ele precisa ter paciência para entender que mesmo homem, ele precisa do tempo certo para ser enviado. Veja que Paulo, ou Saulo de Tarso, ele se converte no capítulo de número 9 de Atos. E ele só é enviado no capítulo de número 13. Com a igreja de Antioquia reunida, orando. E aí o Espírito Santo diz: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho
chamado. Mas a gente acha que do capítulo de número 9 ao capítulo de número 13, deve ter 1 ou 2 ou 3 anos. Não, meus irmãos, tem 14 anos em que Paulo espera de conversão ao seu envio ministerial. Então, Paulo teve que ter paciência. Paciência faz parte da característica dos discípulos de Jesus. É verdade. Ser discípulo de Jesus é ter paciência para esperar o tempo certo das coisas. Porque nem sempre acontece do nosso jeito e no nosso tempo. Há um tempo a ser esperado para que Deus nos envie para a obra que Ele nos tem chamado. Então eu tratei alguns obstáculos, alguns, e são tantos. Mas, respeitando a homilética, né, só coloquei 3 pontos. Mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Hoje nós iremos tratar da tão protegida e até venerada reputação. Ô, glória! Porque existem alguns obstáculos que limitam o cumprimento do propósito do discípulo de Jesus no cumprimento da sua missão. Eu acredito que um dos piores é a limitação daquilo que nós chamamos de reputação. E o que é e o que significa reputação? Reputação é um conceito ou opinião que uma pessoa goza em um grupo humano. Ou seja, é a opinião alheia. É o que as pessoas pensam de nós. A reputação é baseada em opiniões humanas, ao nosso respeito. Mas quase sempre a opinião humana não está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Veja que o capítulo de número 9 do livro de João trata de um homem cego. Que Jesus olha para ele, os discípulos veem Jesus olhando para ele. E eles têm uma pergunta. Eles dizem, Jesus, por que ele está cego? Quem pecou? O pai ou a mãe dele? Ele que pecou ou foi os pais dele que pecou? Jesus diz, não tem nada a ver. Vocês ainda não entenderam nada. Acreditam em maldição hereditária. Ele está cego porque, por meio dessa cegueira, o nome do nosso Pai será glorificado. Aí Jesus faz uma lama, passa no olho dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Ele se lava, só que quando ele volta enxergando, ele não vê mais Jesus. Ele só sabe o nome de quem tinha passado a lama e mandado ele se lavar. Quando ele volta, Jesus não está, os seus discípulos não estão, mas agora ele está vendo. E quando ele vai para casa, no meio do caminho, os seus vizinhos começam a olhar e dizer assim, não era aquele que era cego? Ô, glória! Não era aquele que estava mendigando? Aleluia! Aí ele disse, não, mas parece com ele, os vizinhos dizem. Aí ele diz, não, sou eu mesmo. Mas quem te fez enxergar? Ele disse, o tal de Jesus. E ele está indo para casa. Aleluia. E aí os vizinhos olham e dizem assim, não, mas é sábado, nós precisamos te levar na sinagoga para te apresentar às autoridades religiosas, para que você trate com eles essa situação. Ele vai para a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, as autoridades religiosas, os mestres, os escribas, perguntam para ele, quem te curou? Ele diz, foi um tal de Jesus que me curou. Aleluia. E aí, então, começa a briga, a disputa e a discussão se Jesus era de Deus ou era do diabo. Afinal de contas, quem cura no sábado está quebrando a lei e o mandamento. E a Bíblia diz que há uma discussão entre eles. Mas sabe o que é mais engraçado? É que o cego parece que, mesmo que começando a enxergar agora, já tinha enxergado a coisa certa.
Aí ele diz assim, olha, eu não sei se está certo ou que está errado. O que eu sei é que ele é cego. Agora eu vejo. Obrigado, Deus. Aí eles dizem assim, manda chamar o pai e a mãe dele. E aqui está a parte triste do negócio. O pai e a mãe encontram o filho que nunca viu. O menino agora está vendo. E vendo ele estar, enxerga o seu pai e a sua mãe pela primeira vez. Afinal de contas, Jesus disse, o menino era cego de nascença, nunca tinha visto o pai, nunca tinha visto a mãe. Ele agora está diante do pai e da mãe, olhando nos olhos. Eles estão diante de uma reunião religiosa para resolver se Jesus era do diabo ou não era. E a pergunta que ecoa para os pais é, esse menino era cego de nascença? Ele disse, os pais disseram. Mas quem curou ele? Aí os pais se isentam. Por causa da maldita reputação. Ele diz, eu não sei. Pergunta para ele que ele é de maior que ele pode te responder. A família está diante do maior milagre que poderia ter acontecido na história deles. Mas havia um concílio em Jerusalém que todos aqueles que aceitassem a palavra de Jesus seriam excluídos da sinagoga, excluídos do templo, excluídos das reuniões. Glória. E por medo da sua reputação descer água abaixo, eles deixam de comemorar o maior milagre que poderia ter acontecido na casa deles e na família deles. Isso é uma pergunta para ele, que ele pode responder, ele é de maior. Ô, glória! Meu Deus, que forte! Fala, Jesus. A reputação, ela nos engessa. Aleluia! Reputação ou a missão? Meu Rei de Glória. Eis a questão, meus irmãos. Ai, Jesus. Será que nós vamos abraçar aquilo que Deus nos chamou para fazer? Ou nós iremos proteger a nossa reputação? Glória a Deus. Será que viveremos? Como diz um colega de trabalho, ele diz assim, o irmão lá também pau e meio tijolo. Eu perguntei para ele o que é isso. Ele disse quando o irmão está meia boca. Ele não sabe se ele vai ou se ele fica, com medo de perder aquilo que nós chamamos de reputação. Que na maioria das vezes nos engessa, nos aprisiona, nos petrifica, para não nos deixar vivermos aquilo que Jesus projetou para vivermos. Desse jeito. É quando a opinião das pessoas vale mais do que aquilo que Deus projetou para mim e para a tua história. Glória. Meu Deus. Irmão, eu tenho 3 filhos. Tu já imaginou teu filho nascer cego? Nunca ter olhado nos teus olhos. E no dia que Deus concede a ele o milagre de enxergar, você não comemorar por medo de ser excluído, medo das pessoas, medo de ficar sozinho. O discípulo de Jesus não pode ter medo do escuro. Quem tem medo de escuro e de ficar sozinho é criança. Nós somos discípulos da luz e de Deus. Ainda que ninguém esteja ao nosso redor, Ele estará conosco todos os dias. É uma promessa que nós temos. Eu creio. Amém. Até Jesus, para cumprir a sua missão, ele precisou esquecer-se. E em alguns momentos matar a sua própria reputação. Ô, glória. Obrigado, Jesus. Reputação e missão não podem andar juntos, meus irmãos. Aleluia. Veja João, capítulo de número 4. Jesus, ele disse de maneira muito clara que era necessário passar em Samaria. Quem conhece um pouco de geografia bíblica sabe que não era o caminho mais próximo, não era a rota mais perto. Meu Deus, Mas Jesus disse, não, eu tenho que passar por lá.
Jesus sabia, de acordo com a sua onisciência, que tinha uma mulher que ia ali por volta do meio-dia, no pino do sol, Eita glória! buscar água no poço que seu pai Jacó tinha cavado com os seus filhos, para buscar água da vergonha que ela tinha, do medo de rejeição, dos olhares que julgavam a sua vida pregressa. Jesus sabia que ela tinha um horário certo de ir. Que eu dou graças a Deus que Jesus não nos vê como uma massa morta. Oh, glória, graças a Deus. Jesus não nos vê como soldados de chumbo. Jesus conhece a minha e a tua necessidade, o meu e o teu trauma. Jesus nos conhece por dentro. É verdade, Jesus. E Jesus, ele muda a rota para encontrar uma mulher. Oh, glória, obrigado, Mas Deus. ele sabia que os discípulos seriam um problema. E ele dá uma tarefa para os discípulos. Olha para cá, nem toda tarefa que Jesus te dá é porque ele acha que você é capaz de desenvolver. Às vezes ele nos dá tarefa só para nos afastar, para nós não o atrapalhar. Meu Deus. Aquilo que ele está desejando fazer. Oh, glória. Você tem filho pequeno? Filho que ainda não entende? Pastor Hugo é eletricista, ele quer mexer aqui. Ele sabe que se uma filha dele colocar a mão vai dar problema. O que é que ele faz? Vai brincar para lá. Mas quando é um pouco maior que entende, o que a gente faz? Vai pegar uma ferramenta para mim. A gente sai doido achando que está ajudando. E não é, a ferramenta é só para botar no bolso. Só porque na hora de fazer aquilo que é mais perigoso de ser feito, é melhor afastar aqueles que ainda não têm condição de compreender.